programa a seguir é livre para todos os públicos. Prezado cidadão real, você que nos acompanha ao longo de todo esse tempo já começou a entender que neste mês de março estamos promovendo algumas comemorações, não tão somente pelos 12 anos de existência desta atração semanal, como também pelo mês internacional da mulher, uma vez que assim eu entendo que o dia 8 de março tem que ser ampliado no mínimo para todo este mês. E desta forma, temos realizado, para minha satisfação pessoal, programas exclusivamente com mulheres, que vêm, através da sua sensibilidade, do seu conhecimento e da sua inteligência, lhe oferecer análises e reflexões muitíssimo interessantes e apropriadas, como faremos nesta edição, quando a ilustre convidada também irá tecer seus comentários acerca do atual momento em que estamos nos submetendo a uma mudança de nossas rotinas profundamente. Uma vez que, inclusive, este tema, esta questão, o trato desta pandemia é muito recente e desconhecido, eu diria, no mundo. Não obstante, ainda não se conseguiu conceber uma vacina para que se trate o vírus. Sendo assim, teremos a oportunidade de conversar e trocar informações e experiências com esta mulher que é muito competente, muito conhecida, extremamente profissional e, eu diria, com notórios serviços prestados no seu segmento profissional. Também, no início desta edição, estarei apresentando informações acerca da nossa grade de edições para o mês de abril, que se debruçará exclusivamente sobre este atual momento. Certamente teremos a oportunidade de levar até você informação de utilidade pública. Com a proteção de Deus e de Santa Rita de Cássia, os trabalhos técnicos de Marconi JR e Johnny Cabral, que se mostram presentes no exercício da função, sejam todos muito bem-vindos em mais uma edição inédita do programa Cidade Real, que conta com o indispensável apoio financeiro dos nossos patrocinadores, nesta edição 630, diretamente dos novos e modernos estúdios Rafael Jacu, neste dia 23 de março de 2020. A Unimed Nova Friburgo, em função da gravidade da pandemia do Covid-19 e seguindo as melhores práticas de gestão de crise, informa: estão suspensos todos os procedimentos e cirurgias eletivas por tempo indeterminado, sem prejuízo à saúde de nossos beneficiários. A ida ao pronto-socorro deve ser restrita somente em casos de gravidade. Os pacientes de doenças crônicas não ficarão desassistidos e devem ligar para seu médico. Mesmo os casos leves de Covid-19 devem ser mantidos em quarentena domiciliar, sem ida ao hospital e com isolamento aos demais membros familiares. Devemos todos assumir uma postura de isolamento social, evitando assim idas a locais públicos ou privados, que não seu trabalho e residência, contendo a rápida propagação do vírus, que é grave e letal em alguns casos. Todas essas iniciativas visam deixar nosso hospital como nosso corpo médico disponíveis e preparados para o atendimento de nossos clientes que tenham quadro agravado. Contamos com a sua integral cooperação. A saúde do pequeno negócio também importa. Em um momento como este, queremos mostrar que, mesmo de longe, estamos ao lado dele, com o movimento Compre Local. Cuide do pequeno negócio. Peça comida do restaurante da esquina.
Faça compras no mercadinho do bairro. Apoie o comércio da sua vizinhança. Estamos investindo 30 milhões em incentivos financeiros e oferecendo 100 milhões em microcrédito. Tudo para proteger os negócios mais afetados pelo coronavírus em diversos lugares do Brasil. Milhares de pequenos empreendedores serão beneficiados e terão acesso a ferramentas para vender online, por delivery e continuar abertos, mesmo de portas fechadas. A luta pelo pequeno negócio é de todos nós. É quem está atrás do balcão que ajuda o Brasil a ir para frente. Fique ao lado dele. A gente sempre vai estar, mesmo que, por enquanto, à distância. Saiba mais em cuidedopequenonegócio.com.br, uma iniciativa Stone, Tom e de todos os brasileiros. Segurança, bom atendimento e comodidade. Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação. Todos os dias, o Plano SAF está em sua vida. A todo momento, o Plano SAF só pensa em você. Todos os dias, o Plano SAF está em sua vida. A todo momento, o Plano SAF só pensa em você. Plano SAF, o seu amigo de todas as horas. Estamos nos renovando para levar o melhor até você. Mais comodidade, mais conforto, mais variedade. Aproveite! A Giga Farma, agora sob nova direção. Tem tudo o que você precisa e com um precinho que faz bem para você. O melhor atendimento, os melhores medicamentos e uma completa linha de produtos para a sua beleza. Farmacêuticos dedicados para atender a sua necessidade. Aqui tem muito mais vantagens. Giga Farma. Venha ser Giga, porque cuidar de você é o que nos move. Tá com fome? Pede e empada Mix Delivery. Toda hora é hora. Empresas, festas, reuniões, buffets, aniversários e muito mais. Peça agora. O sabor é inesquecível. 22 2523 5082. Frete grátis para um montão de lugares. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor nas noites de segunda-feira, mantendo a nossa grade anunciada para este mês de março. Quando estamos comemorando os 12 anos do programa Cidade Real, assim como prestando uma simbólica homenagem a todas as mulheres, dedicando todas essas edições do mês de março à presença delas, o que é motivo de satisfação pessoal para este apresentador, por motivos óbvios, evidentemente, porque além da sua beleza característica, elas contribuem com a sua inteligência e com a sua sensibilidade. E você, que nos acompanha a partir desse momento, certamente irá concordar comigo durante a apresentação desta edição. Também quero anunciar que no próximo mês de abril estaremos realizando edições exclusivamente destinadas a tratar a pandemia provocada pelo Covid-19. Certamente precisamos nos aprofundar e oferecer informação do seu interesse, informação de utilidade pública. O momento ainda, eu diria, é muito confuso. É recente e é desconhecido. Portanto, precisamos ainda estar na quarentena também das informações. Tudo é muito novo. O mundo ainda não conseguiu exatamente lidar com essa situação. Os laboratórios científicos estão trabalhando incessantemente na busca de uma vacina e não sabemos quando será devidamente concebida. Então, neste período, o melhor antídoto é a informação. E sendo assim, no mês de abril próximo, conforme disse, estaremos conversando com um médico infectologista, uma psicóloga, para analisar esse momento de preparo mental para o recolhimento que estamos tendo que nos submeter. Também um representante da Secretaria Municipal de Saúde e, por fim, um profissional da área
de negócios e marketing para oferecer as suas considerações acerca deste momento em que, sobretudo, a rotina diária do país está profundamente comprometida. Não sabemos ainda durante quanto tempo teremos que conviver com esta situação. Por enquanto, conforme eu disse, cabe-nos obedecer dentro do que nos é possível às determinações das autoridades governamentais e, evidentemente, mantermos os cuidados individuais que estão sendo divulgados maciçamente, como, por exemplo, ter cuidados permanentes com a sua higiene pessoal, evitar, sobretudo, contato próximo naquelas situações de grande aglomeração de pessoas. E caso você tenha dor de cabeça acentuada, febre alta, mal-estar no corpo e dificuldade em respirar, você deve buscar de imediato atendimento hospitalar, uma vez que são características básicas de quem contraiu o vírus. Portanto, no mês de abril, estaremos nos debruçando integralmente sobre esta situação, até porque é missão do programa Cidade Real, ao longo dessas 630 edições, levar para você informação de utilidade pública. Sendo assim, cumprimento à distância a querida doutora Terezinha Henriques. Seja muito bem-vinda ao programa Cidade Real. A nossa produção se sentem honradas com a sua presença, a direção da TV Zoom da mesma forma, sobretudo por manter o compromisso assumido, entendendo que a sua participação certamente irá contribuir com o esclarecimento de muitas situações que nos cercam nesse momento. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Zuri, pelo convite, sempre muito educado, sempre gentil, né, com as mulheres, sempre. Especialmente esse carinho por ter dedicado o mês inteiro do seu programa, e também a direção da TV Zoom. Há algumas décadas, né, no início, também fizemos alguns programas aqui, que era o segmento imobiliário, sempre foi muito bem acolhido. Exatamente. Também aqui pela Luciana, que sempre nos acolheu, e também boa noite, né, para os assinantes aqui da TV Zoom e quem nos assiste, todo o povo friburguense, e sei que a sua audiência não tem território, né? Ela é universal. A internet nos permite. Então, saúdo a todos os nossos amigos planetários, né? Terráqueos. Ótimo. Perfeito. Doutora Terezinha Henriques, advogada, mediadora, escritora, doutoranda em Ciências Jurídicas pela USA, Pontifícia Universidade Católica da Argentina, Buenos Aires, defendendo a tese a mediação de conflitos, tendo como base a codificação legal. Ou seja, trata-se de uma convidada extremamente preparada que nos irá oferecer oportunas informações. Mas antes, face ao atual momento, que eu já abordei aqui, tanto na abertura do programa quanto no meu editorial, queremos ouvi-la. Qual é o seu entendimento acerca deste momento? Obviamente que a sua área de atuação profissional é a jurídica, não é a médica, mas lhe permite, com a sua experiência, com a sua sensibilidade, promover uma reflexão, uma análise do atual momento. O que lhe parece que nos cerca e qual será a nossa expectativa, eu diria, razoável, de sobreviver nesse momento face às circunstâncias? Então, eu acho que eu gostaria de começar a falar sobre isso com uma frase que eu até passei para você. Ok, querida. Que diz assim, né? O bater das asas de uma borboleta no extremo do globo terrestre
pode provocar uma tormenta no outro extremo no espaço de tempo de semanas, que é a tal da teoria do caos de Edouard Lorenz. Nós temos aí a teoria das borboletas, né? A teoria do ruflar das borboletas, que justamente trata da teoria do caos. Juntamente com essa questão da teoria do caos, nós temos a questão de que tudo é sistêmico. Então, quando algo se sucede na China, por exemplo, né, pode provocar uma situação aqui, hoje nós estamos vivendo essa realidade. Uma situação que aconteceu lá do outro lado do globo terrestre, hoje traz consequências aqui para toda a humanidade. Então, mostrando isso, que tudo é sistêmico. E qual o aprendizado que nós temos? De que todo caos é esperado. Todo caos é esperado. Há uma expectativa do caos. Quando você acorda pela manhã, você não sabe o que vai te suceder. Você, por exemplo, você vai entrar numa embarcação, digamos, Rio-Niterói. Você está entrando no caos, você não conhece as pessoas que estarão com você. Quando você vai trabalhar, você não sabe qual a clientela que você vai atender. Quando você vai almoçar, você também não sabe se você vai encontrar aquele alimento que você quer naquele dia. Pode ser que você tenha que fazer algumas adaptações na culinária. Quando você casa, né, você não sabe quantos filhos terá, você não sabe se vai ficar casado, você não sabe na sua profissão. Então, a questão é que há uma visibilidade do caos quando ele é homogêneo, que é o que nós estamos hoje enfrentando. Há uma situação homogênea em que todos estão enfrentando um caos muito evidente, um caos que paira, né, sobre uma certa visibilidade e que deixa de ser caos. O mais interessante é isso, né? Você vivencia o caos para depois você vivenciar uma placidez, né? Porque aí sim começam todas as alternativas, as providências. Ninguém pode providenciar antes, digamos, o que nós estamos vendo aí na mídia, que tem que ter hospital para isso, hospital para aquilo, porque a sociedade precisa atender a vários caos cotidianos e caos que vão se reinventando, né? Então, se nós, outro dia, por exemplo, tem uma palestra que uma pessoa fez uma pergunta e disse assim, quem é você? Aí ele falou assim, você tem tempo? Por que ele perguntou, você tem tempo? Que nós somos uma poeira de uma galáxia, né? E nós vivemos nessa poeira dessa galáxia com toda a nossa intensidade. E daí que vem a ideia do sistema, de que ninguém vive fora de um sistema, que tudo é sistêmico. Tudo vai acontecendo dentro de uma programação em que eu não faço, que o outro faz, que alguém faz. Então, eu preciso respeitar alguns sistemas e preciso entendê-los, e preciso compreendê-los, e preciso aceitá-los quando for possível. Simplesmente introjetar em nós aquele sistema quando ele é necessário para que ele continue dentro de uma vivência programada, social, ou então rejeitá-lo. Não, desse sistema eu não quero participar quando possível, porque muitas vezes há um sistema em que nós tentamos rejeitá-lo, mas que ele vem. Por exemplo, um dos sistemas, sem falar na questão política, é o sistema de saúde, né? Você, por exemplo, se programa para ficar sempre com saúde, mas às vezes você tem uma gripe, às vezes você pode contrair uma doença mais grave e você não pode rejeitar aquela doença. O que você tem que fazer? Compreender, entender que você não pode rejeitá-la e aceitar. E daí você começa a tomar providência. Então, eu vejo que esse nosso momento é um momento em que estão se tomando as providências. Eu não posso dizer aqui essa questão de onde vem, de onde não vem, quem é culpado, quem não é. Realmente ainda não entendi esse sistema. A única coisa que eu penso é que ele não pode ser individualista. Por exemplo, não posso achar que hoje é a minha ideia que vai prevalecer. Hoje tem que prevalecer a ideia de um sistema que seja valoroso, poderoso, eficiente para o caos, para todos. Isso que eu entendo desse momento. O momento lhe assusta?
Olha, como me assusto todos os dias quando eu acordo. Porque outro dia eu estava também numa audiência e como eu venho com todo esse meu lado mais de mediadora, e eu não entrei no mundo agressivo da colega, né? E quando eu disse a ela que eu achava que a posição dela não iria prosperar, ela disse assim: a senhora é muito otimista. Eu falei: não, eu sou otimista, além de ser otimista, eu sou realista. Por quê? Ser realista é ser otimista. Se você vive, por exemplo, numa poeira cósmica, se você vive cheio de situações que te agridem o dia inteiro, sejam situações sociais, sejam situações do próprio meio que nós vivemos, então você precisa ser realista. Então eu me assusto, mas eu sou otimista. Eu entendo que a vida é para ser vivida, e é para ser vivida na observação e no momento em que ela está sendo vivida. Mas assustar dentro de uma naturalidade, sim. A sua rotina sofreu modificação? Então, sim, sofreu modificações, mas me trouxe uma reflexão de que eu preciso conviver com aquilo que eu tenho, né? E, perfeito. Não inventar alguma coisa. Eu penso assim, e por mais incrível que pode parecer, a sensação que eu tenho é de que houve uma preparação para isso. Eu não sei de onde eu posso... Uma preparação? Eu não sei de onde eu posso te dizer assim, né? Assim, como se você for começar a observar algumas situações que aconteceram antes, você começa a perceber que houve uma preparação, um fechamento, um momento em que avisava que isso estava para acontecer. E muitas pessoas não foram pegas de surpresa. É como se isso fosse algo esperado. Quando você começa a ver a literatura brasileira e temos assim dentro de algumas literaturas que traz assim, olha, agora teve um invasor, e as pessoas às vezes dizem assim: olha, mas já estávamos esperando, ele chegaria daqui a tal dia, talvez tenha chegado antes do previsto. Por quê? Porque há toda uma configuração humana preparada para o imprevisível. Nós estamos preparados para o imprevisível. Nós não somos robôs, né? Hoje em dia se fala muito em inteligência artificial daquilo que é previsível, mas nós humanos somos os sapiens, né? Se você pega o historiador Harari, que ele fala de como o sapiens conseguiu, com a sua inteligência, com a sua condição, com a sua inteligência emocional, com a sua condição de dar solução às situações, como conseguimos superar, né? Como conseguimos, inclusive, ele traz uma crítica, como conseguimos, inclusive, dominar vários outros seres vivos, mas dentro do lado positivo, ele traz uma história que tratou a imprevisibilidade o tempo inteiro, mas tratou quando é que ela teve sucesso. Aí que eu te digo, teve sucesso quando ela percebeu que já estava preparada para isso. Então, quando você percebe todo o movimento da humanidade, né, que não é o caso agora da gente falar sobre isso, mas cada um que pense, né? Todo um movimento que cada um fez, um movimento familiar, um movimento pessoal, um movimento social, econômico, político. E vamos perceber que havia um balão sendo inflado, né? Havia um balão e todo balão precisa explodir a qualquer momento. Exatamente, descer para o solo. Eu penso dessa Simples forma. Assim. É bastante interessante a sua observação, sobretudo afirmando que o caos é esperado. O caos é... E quando não nos surpreende e nos, de certa maneira, causa profundas transformações e alterações. Nós temos que estar preparados diariamente para o imprevisível. E se você pensar qual é um dos grandes males dos relacionamentos, né? Principalmente os amorosos, a rotina. Boa. Não boa pauta. Ninguém quer uma pessoa que todos os dias seja previsível. Ninguém consegue ficar ao lado de alguém que todos os dias é a mesma pessoa. Até porque tem a questão de que tudo é impermanente. Por quê? Você faz um esforço tremendo para ser aquela mesma pessoa de ontem. Esse esforço da rotina
de não trazer o caos, de não trazer o imprevisível, é que faz um esforço sobre-humano. Quando você deixa, tipo, eu gosto da amarela, amanhã, hoje eu gosto do verde. Eu quero atravessar o rio, porque eu não tenho medo. Amanhã eu tenho medo do rio. Tudo bem, tá tudo bem. Então, a rotina, aquela coisa do bater ponto todo dia com a mesma atitude, isso traz tremendos desajustes. Desgastes. Né? E desgaste. Então, eu até trago esse exemplo, né, da rotina. Ninguém gosta de rotina. É verdade. E nessas relações, quero lhe provocar também na seguinte abordagem, porque você, além de ser inteligente, é polêmica, e isso é muito bom. Eu costumo dizer sempre que o contraditório incomoda, mas é saudável e democrático. E já conheço o seu entendimento, embora tenhamos que apresentar a nossa imensa e expressiva audiência, no que se refere às relações entre homens e mulheres. Você, de certa maneira, abordou já inicialmente no que se refere ao relacionamento conjugal. E no mercado de trabalho, doutora, como essas relações estão acontecendo? As mulheres ainda são vítimas de preconceito? Então, vamos voltar lá àquela questão sistêmica, né? Dentro do meu sistema, daquilo que eu entendi, compreendi, busquei, eu não entendo que as mulheres hoje sofrem preconceito, entendeu? Não sofrem? Esse é meu entendimento. Eu sei que certamente. Assim, eu fui sempre muito agraciada com algumas situações em convivência com o sexo masculino, né? Seja profissionalmente, seja com amigos. Então, eu não vejo preconceito. E mesmo que a gente possa colocar isso como uma relação, digamos, com talvez a questão econômica, se a mulher ganha mais do que o homem, eu não vi isso na minha vida, sabe? Eu não vi isso na minha vida. Talvez eu seja uma pessoa, você diz polêmica, talvez eu seja muito mais acomodada do que outras, né? Que dizem assim, não, realmente eu sofri preconceito. Talvez eu seja uma pessoa acomodada. Talvez exista aí um paradoxo. Sim, certamente. Né? Existe um paradoxo. A única coisa que eu penso é que devemos conviver todos, por exemplo, essa questão que nós estamos vivendo agora, né? Não importa se é homem ou se é mulher, né? Importa que são pessoas. Exatamente. E são pessoas que precisam conviver dentro de uma passividade, dentro de uma pacificidade, né? Dentro de uma hegemonia de valores. Que valores eu trago para a minha vida? Né? Valores amorosos, valores pacifistas, valores econômicos, valores violentos. Que valores são esses? Talvez seja mais de se discutir que valores são esses, porque existem muitas mulheres, por exemplo, eu já sofri muito preconceito de mulher, por exemplo. Né? Das próprias mulheres. Porque às vezes chega uma mulher que está numa posição mais favorecida, de mais destaque, se ela puder defenestrar as outras, ela vai. Quer dizer, que história é essa? De achar que é só um homem, e às vezes quando é um homem ele é mais acolhedor. Então, e outra coisa assim, eu defendi essa tese lá quando eu terminei a faculdade, em 1900 antigamente, né? Quando eu terminei Direito na Santa Úrsula. E foi justamente isso, nós não podemos entender que há essa guerra entre homem e mulher, né? Você vê, você homem está agraciando e honrando as mulheres, né? É tudo um sistema, você não pode entender que a geração da humanidade, ela vai ser gerada com homens e mulheres com espada na mão, brigando e fazendo filho. Como é que é isso? Como é que vai haver a geração espontânea? Sabe, briga e aí faz filho, não é isso. Então, eu acho que esse paradoxo do preconceito, né, que você depois vai acabar entrando lá na questão da violência, né, de que a mulher é o mais fraco e que o homem é o violento, também é um paradoxo, né? Porque é violência, quando a gente vai tratar do assunto, é violência só contra a mulher? A violência não é só contra a mulher. A violência é algo que precisa ser o quê?
mudado. Tem violência em todo o tempo, tem violência entre as pessoas. Por exemplo, nessa época, né, em que as pessoas chegam e vão no mercado e compram 10 frascos do gel. Álcool gel. Ela deveria fazer o seguinte: eu vou levar um porque outras pessoas precisarão, né? Isso é uma violência que precisa ser o quê? Trazida para o campo da pacificação, para o campo da amorosidade e da compaixão pelo outro. Não importa se é homem ou se é mulher, importa o quê? Olha, o meu vizinho vai precisar, eu posso até comprar 10, distribuir pela vizinhança, né? Eu entendo dessa forma. De que a violência não está, nem o preconceito está no gênero. Existe violência, sim, eu acredito que existe até preconceito na questão política, na questão da estratificação social, na questão de alguns pontos, por exemplo, de você gerar produtos econômicos que vão ficar obsoletos daqui a pouco, mas são produtos que vão atender a uma hierarquia econômica. Eu acho que aí é uma coisa que é séria, mais séria do que ser preconceito de homem e mulher. Eu acho que essa linhagem aí de preconceito homem-mulher é uma questão também que tem que ser conhecida historicamente, porque a história ela não é linear, não é uma coisa de dizer assim, hoje não tem mais preconceito no Brasil. Deve ter, muito, né? Certamente. Deve ter. Mas como deve, por exemplo, o tipo de tratamento que as mulheres têm em algumas outras regiões do mundo são diferenciadas, né? Então, eu acho que essa questão do preconceito, só para fechar o que eu penso, ela tem que ser entendida como parte de um sistema. É um dos pontos de um sistema que precisa ser entendido com mais amorosidade, não com uma certeza. Não sei se eu... Foi clara. Fui clara. Foi clara. E, obviamente, também que a doutora Terezinha trata de uma questão muitíssimo interessante, importante, adequada, que é a mediação de conflitos, que é uma prática, eu diria, bastante honesta e que obtém ótimos resultados antes de, evidentemente, se buscar, por vezes, o conflito no poder judiciário, nas barras da justiça. Trata-se de uma prática preliminar em que os interesses serão conhecidos e contemplados, tentando se buscar minimamente o equilíbrio. E justamente o que a doutora Terezinha tem praticado com sucesso, com bastante competência, e irá nos explicar, logo após os nossos reclamos comerciais, do que se trata esta prática muito interessante, talvez nem tão recente, mas desconhecida da grande maioria das pessoas e que deveria ser buscada como uma maneira de se minimizar os conflitos, as posições por vezes extremas, radicais e que não trazem definitivamente qualquer benefício. Depois do intervalo, retornaremos tratando desta questão nova, diferente, neste momento em que precisamos também tomar conhecimento de outras situações que nos cercam. Não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto. Um lugar aconchegante para realçar sua beleza, relaxar, conversar, se cuidar. Mary Coiffeur, todos os serviços que um salão de beleza oferece, mas com o conceito de fazer você se sentir bem, bem recebido, bem disposto, bem com a vida. Venha fazer parte deste alto astral. Mary Coiffeur, Friburgo Shopping, primeiro piso. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. A saúde do pequeno negócio também importa. Em um momento como este, queremos mostrar que, mesmo de longe, estamos ao lado dele, com o movimento Compre Local. Cuide do pequeno negócio. Peça comida do restaurante da esquina.
Faça compras no Mercadinho do Bairro. Apoie o comércio da sua vizinhança. Estamos investindo 30 milhões em incentivos financeiros e oferecendo 100 milhões em microcrédito. Tudo para proteger os negócios mais afetados pelo coronavírus em diversos lugares do Brasil. Milhares de pequenos empreendedores serão beneficiados e terão acesso a ferramentas para vender online, por delivery e continuar abertos, mesmo de portas fechadas. A luta pelo pequeno negócio é de todos nós. É quem está atrás do balcão que ajuda o Brasil a ir para frente. Fique ao lado dele. A gente sempre vai estar, mesmo que, por enquanto, à distância. Saiba mais em cuidedopequenonegócio.com.br. Uma iniciativa Stone, Tom e de todos os brasileiros. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor e de informação de utilidade pública, como nos fazemos sempre ao longo de 12 anos de existência, completando nesta edição a de número 630. Trata-se de uma trajetória muito bem construída, muito bem comprometida com os interesses da nossa comunidade, da nossa sociedade, sempre tendo a oportunidade de oferecer o tratamento de temas com convidadas que conhecem da matéria, como estamos fazendo nesta edição. Como também você que nos acompanha sempre, você que é telespectador ou telespectadora fiel do programa Cidade Real, já se acostumou em também acompanhar, logo após os reclames comerciais, o quadro Opinião, que tem a autoria intelectual do ilustre escritor, nobre professor e leal amigo, professor Jorge Carvalho, que o denominei também, entre outras funções, como articulista político. E ele o faz de maneira muito precisa, objetiva e com domínio da matéria, como iremos acompanhar a seguir neste quadro gravado para esta edição. Olá, salve, salve! Estamos de volta com a coluna Opinião. E o tema não poderia ser outro: a crise entre o Brasil e a China por conta do pronunciamento do deputado filho de Sua Excelência o Presidente da República, imputando culpa ao governo chinês pela pandemia aí do coronavírus que está afetando ao mundo todo. A China tem culpa, sim. A forma, talvez, como o deputado tenha se pronunciado, não tenha sido a maneira correta. Mas a China, por ser uma ditadura, não tem os seus meios de comunicação livres para contar para o mundo todo o que está acontecendo. E de outubro em diante as coisas começaram a acontecer lá naquele país e não foram devidamente divulgadas com a forma que deveria ter sido. E hoje o mundo todo em alerta, a economia sendo destruída, sem saber o que chegaremos e onde chegaremos na questão política. Toda ditadura tem os seus defeitos e deve ser evitada. Eu vou lembrar um fato aqui: na década de 70, o Brasil teve uma epidemia de meningite e vivíamos o período ditatorial, e isso foi escondido da população porque a nossa imprensa não era livre, sofria censura. Só após a morte de quase 500 brasileiros é que a coisa tomou o caminho do conhecimento da população e as medidas foram tomadas. A China é uma ditadura de esquerda. Nós vivemos aqui uma ditadura, nessa época, de direita. Todas elas têm os seus defeitos. Nenhuma ditadura leva a algum lugar. É muito triste o que está acontecendo pela falta de informação. Lá, na década de 70, os Jogos Pan-Americanos que estavam
programados para acontecerem em São Paulo em 1975, tiveram que ser transferidos para a Cidade do México. A coisa ficou escondida, assim como ficou na China. Então, nenhuma ditadura vale a pena. Essa é a nossa opinião e é pública. Certamente, esta é a nossa opinião. Conforme disse, é um quadro que tem a autoria intelectual do professor Jorge Carvalho, mas que tem a nossa concordância editorial, uma vez que as questões que sempre são abordadas são feitas de maneira, eu diria, reconhecidamente públicas e fundamentadas. E o professor Jorge, com o seu talento, com a sua sabedoria, com a sua extrema vivência política, sabe fazê-lo com muita propriedade. É um momento em que lhe oferecemos a opinião diferente, contraditória, que incomoda, mas é necessária e democrática. Muito bem. Seguindo a pauta, doutora, nessa questão justamente dos conflitos em que abordávamos no bloco anterior, em algumas situações de relacionamento pessoal e, eu diria, familiar, profissional, surge a mediação de conflitos, que objetivamente se oferece para resolver as questões de uma forma mais consensual? Falar em mediação é falar do que nós já estávamos falando anteriormente, né? Nessa questão de que valores a humanidade traz para ela, que valores a humanidade tem, que valores para onde essa humanidade quer ir dentro do caos. Exatamente, pegando um pouco o gancho lá do nosso início, dessa imprevisibilidade. E dentro de toda essa imprevisibilidade, nós temos assim uma coluna vertebral, que são as leis, que é o próprio direito, que é o próprio poder judiciário. E a mediação vem mostrando para esse poder judiciário, para essa humanidade, para o direito em si, que as pessoas podem ser ouvidas antes de que a elas sejam algo determinado, tipo uma sentença. E mostrando também para o advogado que ele pode muito mais do que hoje é possível. Quando veio a mudança do Código de Processo Civil em 2015, quando veio essa mudança, introduziu-se no próprio Código de Processo Civil a possibilidade da mediação. Inicialmente, os advogados achavam que a mediação era só para dentro do processo, mas a mediação ela está fora do processo também e ela pode ser trabalhada junto com os advogados. Como isso pode ser feito? Por exemplo, quando uma pessoa, vamos trazer um caso, quando uma pessoa vai se divorciar, né? Quando ela vai se divorciar, tem o trato legal, tem o trato da técnica do Poder Judiciário, que é um processo, uma petição, a documentação, mas embaixo disso tem todo um substrato, que é justamente o substrato das relações, o substrato e que ali está envolvida as emoções, sentimentos, interesses, questões, que isso, muitas das vezes, o advogado se vê assim um pouco, como é que eu vou usar a palavra melhor? Um pouco sozinho, né? Tanto que eu escrevi um poema que eu chamei A Solidão do Advogado. Quando uma pessoa chega com o advogado com uma situação jurídica, às vezes o advogado não pode resolver aquilo sem entrar no sentimento da pessoa, sem entrar na emoção da pessoa. E ele fica um pouco restrito. Com a abertura da mediação, o que acontece? Esse advogado ele pode utilizar o processo se for necessário, se a lei assim o exigir. Por exemplo, um divórcio
pode ser feito através de uma ação judicial, mas também pode ser feito num cartório, mas ele pode, em parceria com o mediador, trabalhar de forma que o mediador vai entrar nessas questões com os clientes deles, né? E fica um trabalho autônomo, o trabalho do advogado e o trabalho do mediador. Isso na esfera extrajudicial, que eu chamo de uma esfera ultraprocessual, porque há também uma ideia de que o direito é feito apenas pelo poder judiciário, né? Tudo bem. Basicamente, o entendimento acaba sendo esse. Só que quem faz parte do poder judiciário? Uma das pessoas que fazem parte do poder judiciário são os próprios advogados, né? Porque está lá na Constituição de que são essenciais à justiça, né? E aí, indo lá no início da nossa conversa, que tudo é um sistema, os advogados, eles atendem a quem? Eles atendem os clientes que o procuram. O advogado não vai bater na tua porta, lá, Zuri, você está com problema? Sim. Vem aqui que eu vou resolver. Não, você que procura advogado. Sim. E o advogado vai aplicar o quê? O advogado vai aplicar a lei, certo? Só que há um entendimento de que essa lei, ela é uma lei contra as pessoas. Quando a mediação vai mostrar que a lei ela é possível para melhorar a relação das pessoas. Ou seja, a mediação, então, ela complementa a advocacia. Isso. A mediação, por isso que nós criamos o Instituto Brasileiro de Práticas Integrativas, para que ela possa... Só que eu estou meio engasgada. Fique à vontade. Pode tomar água, doutora. Fique à vontade. Sem problemas. Beba mais água, sem dificuldades. Ok. Não é coronavírus, é só... Seguindo o protocolo que tem que tossir. É verdade. Colocando a mão Exatamente. na boca. Bom, então, vamos lá. Nós criamos o Instituto Brasileiro de Práticas Integrativas. Sim. Que é justamente esse apoio do trabalho da mediação ao trabalho da advocacia. Porque a mediação, ela vai ter uma reunião, por exemplo, com as pessoas que estão envolvidas no conflito e o advogado, que ele acaba também estar envolvido nesse conflito. Então, quando a mediação começou, lá em 2010, que houve a primeira resolução, se entendeu que o advogado não tinha que participar da mediação. Como se houvessem, assim, inventado a roda. A roda agora pode ser quadrada. Mas aí depois, com o aprendizado, se entendeu que não, que a mediação ela é complementar à função da advocacia. Ela não é que toda advocacia precisa da mediação, mas ela favorece muito no momento em que o cliente que procura o advogado vai trabalhar dentro das técnicas e do direito. E como eu estava dizendo antes de tossir, então, as pessoas pensam que a lei é para se opor, que a lei é para atrapalhar, que a lei é para impor. Não, a lei é para ajudar nos relacionamentos humanos, para normatizar situações que, por exemplo, poderiam tender a um desajuste, poderia tender, sim, a uma opressão. Então, quando toda lei que é discutida lá no Congresso Nacional e que vem de uma forma democrática a normatizar nossas vidas, seja a vida comercial, seja a vida social, familiar, ela vem feita dentro de um colóquio. Ela também não vem por uma imposição, né? Como bem falou o nosso professor, nós não vivemos numa ditadura. Então, a relação das pessoas também não pode ser de uma tentar sobrepujar a outra, uma tentar ameaçar a outra. Quando a mediação começa a se desenvolver, aí as pessoas vão compreendendo que o melhor mesmo é o quê? É aceitar dentro da lei, dentro daquilo que é possível, o direito do outro, o interesse do outro,
junto com o meu interesse. A mediação vai tratar isso. E muitas das vezes, na advocacia, como você bem falou, contraditório, né? Está lá na Constituição Federal, temos direito contraditório à ampla defesa, percebeu-se em momento que isso ainda era pouco. Aí exportou-se algumas situações de direito norte-americano, que ainda achou que era pouco. Então, a mediação, que vem sendo estudada no Brasil desde 1989, formas de resoluções de conflitos, ela vem mostrando que esse trabalho conjunto com o advogado é de muita valia para a resolução dos conflitos, como você bem falou, sem precisar bater na porta do judiciário. E essa prática, evidentemente, que ela já pode ser escolhida aqui em Nova Friburgo. Sim, por exemplo, lá no nosso instituto, que é o Mediato, né? É o Instituto Brasileiro de Práticas Integrativas, tem um site. O advogado que quiser contratar uma mediação com mediadores que estão capacitados dentro dessa prática integrativa, entendendo que a mediação ela é importante com a presença do advogado, pode entrar no nosso site e pedir uma mediação. Qual é o local de funcionamento do escritório que tem oferecido esse tipo de serviço aqui? Então, é no Espaço ARP, né? Nós estamos lá, a sala está toda montada dentro das normas... Belíssimo espaço, inclusive. Obrigada. Dentro das normas do CNJ e para atender justamente aos advogados e seus clientes. Ou seja, Espaço ARP, bloco... É o bloco 5. 5. A sala é 311. Ok. E a pessoa quiser entrar em contato conosco, o ideal é pelo site, né? Ou então pelo telefone, né? Não sei. Qual seria? Você posso falar o celular? Deve, por favor. Então, vou falar bem devagar então, né? Isso. É o 22, né, que é daqui de Friburgo, é o 999734648. Repita, doutora. 999734648. E aí o interessado entra em contato e marca de início uma mediação, um encontro para entender o processo, isso. Como funciona. Isso se realiza no escritório da Mediatum, no Espaço ARP, bloco 5, sala 311. Então, nesse instituto. Então, por exemplo, fazem parte desse instituto hoje 10 mediadores que já participaram de workshops sobre essas práticas integrativas, que estão aptos a trabalhar com os advogados e os clientes dos advogados. Não são mediadores que vão dizer para o advogado, olha, deixa seu cliente comigo que eu vou daqui para frente assumir. Não, é um trabalho conjunto, é um trabalho integrado entre o advogado e o mediador. Então, hoje nós temos lá a Ana Lúcia Passos. Posso falar o nome dos mediadores? Lógico, certamente. Então, é um prestígio aqui tê-los, né? Que é a Ana Lúcia Passos, temos a Luciene, temos a Zumira, temos a Fátima Silva, temos hoje a Eliana, a Edneia, tem a Samares, Fernanda, Ricardo França e eu, né? Ou seja, é uma equipe robusta. Isso, nós já são 10 mediadores, esses 10 mediadores já participaram de workshops sobre práticas integrativas, que é justamente essa metodologia que nós criamos de trabalho conjunto com o advogado e os mediadores. E vai ao encontro justamente desse estudo que eu fiz, dessa pesquisa que eu fiz, de que a mediação ela prosperará sim, mas tendo como base a codificação. Você não pode fazer uma mediação em que não esteja ali presente a figura da legalidade, em que não esteja ali presente a figura da norma jurídica, em que não esteja ali presente, se necessário for ir ao judiciário, a figura do advogado, porque só ele é dado o poder do ius postulandi. Só o advogado é dado o poder de ir a juízo e pedir por alguém. Então, você tem que, justamente essa metodologia, ela integra todos esses interesses desses dois profissionais, né? Do profissional advogado e do profissional mediador,
para que convirja no atendimento da resolução consensual de conflitos, né? E nesse viés, uma vez que já começamos a caminhar para a reta final do programa, existe uma outra prática também que eu gostaria e quero os seus esclarecimentos, uma vez que essa questão que oferece a mediação de conflitos será tratada num outro momento, mais adiante, para nos aprofundarmos. Hoje apenas estamos apresentando a situação, a possibilidade, a condição para que aqueles interessados entrem em contato com a Mediatum, que está instalada no Espaço ARP, Bloco 5, Sala 311, ou pelo telefone 999734648. Repita. 999734648. Ótimo. Que é uma outra prática, que é da justiça restaurativa. Rapidamente, do que se trata? Então, a justiça restaurativa, ela vem trazendo uma situação não nova, eu diria que não é nova, mas é uma situação muito mais humanizada dentro do direito penal. E não é uma justiça do tipo passar a mão por cima daquele que cometeu o delito, que no início as pessoas podem achar que é isso. Mas qual é a origem da justiça restaurativa? Digamos assim, qual o alicerce da justiça restaurativa? É justamente de uma mudança retórica, histórica também, da questão da pena, né? A pena ela vem do direito canônico, em que as pessoas, quando cometiam um delito contra a própria igreja, ela pagava a igreja. Depois começou o Estado a cobrar. Então, toda vez que você fazia um pecado, se fosse matar, roubar ou alguma coisa assim, isso quando nós estávamos bem avançados, né? Porque quando você chega lá, mais ou menos no século XIV, XIII, existia outro tipo de situação. Mas a igreja disse, não, melhor pagar uma pena do que matar, do que enforcar, do que decapitar. Sim. E aí isso ainda se trouxe como se fosse uma coisa muito boa. Então, esse sentimento, esse sentido da penalização, do cárcere, de pagar um ônus para o Estado, né? Tira daquele indivíduo que cometeu o delito ou cometeu o crime uma responsabilidade e acaba por penalizá-lo de uma forma muito brutal. Então há uma brutalidade tanto para aquela pessoa que foi vítima quanto daquela pessoa que efetivamente cometeu o delito. Então a justiça restaurativa tenta entender como aquele delito como aquele delito aconteceu, mostrar para aquele que cometeu o delito o que ele provocou na vítima, entendeu? Então, a justiça restaurativa ela traz esse outro viés. Nós retornaremos a essas questões com mais profundidade. Hoje fizemos um programa com pauta variada, até porque o momento assim nos exige que a gente esteja atento ao que acontece nesse momento no mundo. Conforme eu disse por algumas vezes nesse programa, nós estamos concluindo a série de edições com convidadas prestando uma homenagem simbólica às mulheres, evidentemente, no seu mês internacional e também celebrando os 12 anos do programa Cidade Real. Mas no próximo mês de abril dedicaremos todas as edições para tratar deste momento da pandemia provocada pelo Covid-19, quando teremos a oportunidade de conversar com um médico infectologista, com uma psicóloga, evidentemente nos oferecendo elementos para que a gente tenha o devido preparo mental neste momento, com um representante da Secretaria Municipal de Saúde, como também um especialista em negócios e marketing para lhe oferecer alternativas e sugestões nesse momento de total recesso, forçado, evidentemente. E aí o programa Cidade Real estará cumprindo com a sua finalidade em todas as edições do mês de abril. Doutora Terezinha, foi uma satisfação tê-la aqui, agradecendo sobretudo o seu empenho,
o seu comprometimento e o compromisso firmado. Isso. Há mais de um mês havíamos agendado esta sua entrevista e mesmo diante de todas as circunstâncias, você comparece. A produção do programa Cidade Real se sentem honrados, a direção da TV Zoom, mas sobretudo o nosso fiel e assíduo telespectador, e a nossa expressiva audiência assim confirma, que certamente teve a oportunidade de ter informação de conteúdo com a sua presença e com a sua competência. Somos gratos. Obrigada. Posso deixar 2 frases aqui? Por favor. Então, eu queria deixar 2 frases aqui que eu achei bem interessante, de que o caos e o medo do caos atraem o caos. Então, sejamos fortes e confiantes. A outra é que, na teoria do caos, um simples sorriso pode mudar seu destino. Perfeito. Aí eu quero aqui deixar um sorriso, perfeito, doutora. Uma alegria aí, apesar de... Uma mensagem positiva, perfeito, tá bom? Bem apropriado. Muito bem, encerramos definitivamente os nossos trabalhos, entendendo que estamos ainda num momento de conhecimento. Tudo que está acontecendo é muito recente, desconhecido, misterioso, e precisamos também ter esse cuidado, esse discernimento, esta sabedoria para que a questão se desdobre e aí sim possamos, com tranquilidade, com serenidade, com simplicidade, abordá-las, levando para você a informação do seu interesse. Que Deus e Santa Rita continue nos protegendo, abençoando e iluminando, sobretudo todos aqueles que estão neste momento ainda assustados com o que está acontecendo, mas que certamente serão devidamente orientados e bem informados para poderem superar esta situação extremamente imprevisível e que precisa ser tratada da melhor forma possível, que é justamente o que precisamos em Nova Friburgo, que é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.